Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, andava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios 13. O vídeo de hoje, aqui da nossa série Crescendo Através da Leitura, é nesse livro incrível aqui, lançado recentemente, Princípios Milenares, 10 Leis Espirituais para uma Vida de Paz e Prosperidade. Então, comecei a ler e vou trazer aqui para você, toda terça-feira, na nossa série Crescendo Através da Leitura, a ideia é trazer sínteses, reflexões, insights de alguns livros, bons livros que eu li e reli e trago para você de forma resumida e mastigada. Estou iniciando aqui esse livro, tratando-se de 10 leis espirituais para nos ajudar a amadurecer, a crescer, a evoluir em algum determinado ponto. Primeiro insight que eu quero deixar e comentário é: a vida terrena não é fácil, mas não precisa ser cheia de fracassos. Essa primeira etapa do livro trata sobre a vida não é fácil, como a gente sempre diz, uma expressão popular. A vida não é um morango com chantilly. Então a gente ficar revoltado não vai facilitar a vida. A gente ficar com raiva não vai facilitar as resoluções dos problemas. A gente questionar alguns resultados ou algumas coisas não vai facilitar a travessia. E nesse primeiro momento do livro, a gente já de cara começa aprendendo e entendendo que não adianta a gente tentar enxergar o caminho da floresta se a gente estiver dentro da trilha. A gente precisa fazer o quê? Sair, tirar a visão de dentro do processo e de cima da montanha enxergar onde estão os vales, as montanhas, os lagos, as represas, os animais da floresta. E aí começa então desenfreadamente uma busca por crescer. É daí que surgiu o crescer na vida, o vencer na vida, o desejo desenfreado de estar no topo. Não é porque eu sou mais bonito, eu mereço estar no topo. Não apenas isso. A essência desse contexto de estar no topo da montanha é porque lá de cima é mais fácil você conseguir olhar, ver o cenário de uma forma macro e conseguir enxergar a trilha e ser mais assertivo nas escolhas, nas decisões, nas emoções. Então, eu vou dar um exemplo. Você já percebeu que é muito difícil você encontrar a solução de um problema estando dentro do problema, mas quando você enxerga o problema e você se retira do problema, você começa a quebrar esse problema em vários probleminhas. Exemplo, eu tenho um restaurante e nesse restaurante um cliente meu caiu da cadeira. A cadeira quebrou com ele. Claramente a gente vai pensar, não, mas a cadeira era velha. Não, mas a cadeira não suportava o peso do cliente. Não, mas a cadeira... Vai vir várias coisas que são ações corretivas, que são agindo no efeito e não na causa. Então, se a gente parar para fazer o teste do menino chato, o teste dos porquês, a gente vai entender que pelo menos por que a cadeira quebrou? Porque ela estava ali, a pessoa sentou, tem um peso maior. Mas por que ela estava ali? Porque a gente colocou ela sem saber se ela estava no padrão, boa, em estado de uso e conservação. Mas por que a gente não olhou, não se certificou de que ela não quebraria? Porque faltou um checklist de conservação das cadeiras do restaurante. Opa, peraí. Então não é simplesmente trocar a cadeira, é de repente implantar um item de verificação, um checklist de conservação e estrutura das cadeiras. E aí você começa a enxergar que existe algo por trás daquele primeiro momento, daquele efeito, causa e efeito. A cadeira quebrou, o efeito é trocar a cadeira, tá? Mas o que tem por trás? É implantar um checklist, uma verificação das conservações das cadeiras. Então, esse primeiro momento do livro, do livro Princípios Milenares, inclusive eu super recomendo também acompanhar, o pastor Thiago Brunet, muito bom mesmo. Ele traz isso, traz o efeito de como é bom quando você consegue sair da trilha e estar lá em cima, enxergar de cima. Como é bom quando você consegue olhar de cima para baixo. Quando você está de cima, você enxerga a trilha, você enxerga o caminho, você enxerga os animais perigosos, você enxerga os lagos e represas que você vai precisar atravessar. Você parou para pensar que se você estiver na trilha, se você não souber nadar e a trilha te deu num lago, olha só o trajeto de volta que você vai percorrer até chegar na próxima encruzilhada para você pegar outro caminho. E isso pensando na vida, Princípios milenares, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. Então, pensando na trajetória vida, isso acaba sendo uma grande perda de tempo, de energia, de recurso, de dinheiro, se for na área dos negócios. Então, assim, quando a gente busca enxergar de fora, a gente já sabe, se eu for por ali vai ter um lago, mas eu não sei nadar.
Então eu já não vou por aqui, porque eu não sei nadar, não tenho uma canoa. Então peraí, deixa eu já pegar essa segunda saída. E aí a gente enxerga, né, que na nossa vida, na nossa viagem de família, às vezes a gente erra a rota por não ter olhado de fora. O que é olhar de fora, né? Você tá de fora do mapa. Você vai pegar o GPS e vai dar um zoom e aí você, poxa, não, mas aqui, não, aqui tem um rio. Eu tive uma experiência interessante. Indo pra Caldas Novas uma vez, tinha um rio que tinha grande chance daquela época do ano ele ter transbordado. Só que como eu já tinha visto nessa rota de antes, eu falei assim, cara, tá em tempo de chuva, eu tô saindo da minha cidade em época de chuva, tô pegando chuva na estrada, eu já entrei no Goiás debaixo de chuva. Se eu for por aqui, a chance do rio ter transbordado é muito grande. Então, há 300 quilômetros atrás, eu peguei outra saída e passei por outra rota. Percebe que enxergar de longe, né? E aí, como eu li 1 Coríntios, quando eu era menino, pensava como menino. E hoje, deixei pra trás as coisas de menino. Um menino, uma criança, ela nunca vai olhar de cima. Ela vai olhar sempre o momento. Meu filho, você quer um doce ou um carro quando você tiver 18 anos? O que ele vai responder? Eu quero um doce. Porque ele não vai pensar que quando ele tiver 18 anos ele vai precisar de um carro. Então, é exatamente essa analogia que esse primeiro momento do livro traz. Deixar para trás algumas coisas que eu e você fazemos e precisamos deixar de fazer para conseguir ter acesso ao topo. E quando eu digo topo da montanha, seja na área espiritual, emocional, física, financeira, não é apenas, eu tô no topo, é porque eu tô por cima da carne seca, eu tô rico. É estar no topo das emoções, é estar no centro, tá aqui, eu tô por cima, eu consigo enxergar que isso aqui já não faz sentido, que isso aqui é de menino, isso aqui precisa ser abandonado. Não, isso aqui dá certo, isso aqui eu preciso colocar mais energia nisso. Então, esse primeiro momento eu queria deixar esse breve comentário. Se você se cansou das soluções imediatas que tem por aí, o que você precisa fazer? Imediato. Pare de agir de forma imediata. Busque enxergar de fora, enxergar de cima. Busque o topo da montanha, tá? Nessa analogia do topo da montanha, seja ela em qual área for, busque se retirar da situação. Um supervisor de uma linha de produção, ele é supervisor e nunca está inserido no propósito, no processo. Ele nunca está inserido no headcount da empresa, do quadro de funcionários internos, do setor. Por quê? Porque o papel do supervisor é não estar inserido no headcount, na linha de produção. Por quê? Porque ele precisa ficar de fora para enxergar todo o processo acontecendo de fora. Porque aí sim ele consegue tomar decisões, enxergar assertividades, falhas, melhorias e direcionar a sua equipe. No caso, direcionar a minha vida e a sua vida. Então, esse é o nosso tema de hoje, primeira parte do livro, tá? Vou trazer bastante vídeo sobre isso aqui toda terça-feira, 18 horas. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Se você gosta de livros, mas tem preguiça de ler ou não tem tempo para ler, o que você vai fazer? Acompanhar toda terça-feira aqui no canal, porque terça-feira vai ter um vídeo como esse, de 8, 10 minutos, te trazendo uma síntese, um comentário, um insight, um gatilho que talvez vai virar sua chave aí em algum assunto que você precisa. Então, meu nome é Caleb Rios, um abraço e tchau.